Exercício 59, ele quer que você calcule f de 2 mais f de menos 2. F de 2 mais f de menos 2, sabendo que f de x é uma função definida por isso aqui. Olha só isso aqui. Não é difícil, tá? Mas você não pode ver isso pela primeira vez na hora da prova. Você tem que ver antes, na hora que você está estudando, né? Na hora que você está fazendo exercícios. Essa função ela tem duas fórmulas. Ela tem essa fórmula. Ela vale 2x3 mais 6. Mas essa fórmula só vale quando o x for menor do que 1. E ela tem uma outra fórmula, que é 2x mais 4. Essa fórmula aqui é para x maior do que 1. Quer dizer, maior ou igual a 1, né? X maior ou igual a 1. Como é que a gente chama isso aqui? Uma função que tem duas fórmulas. Isso se chama função definida por partes. Como assim? Você divide o domínio dessa função em duas partes ou em três partes, intervalos, né? E dentro de um intervalo ela vale uma fórmula e dentro de outro intervalo vale outra fórmula. Deixa eu ver se eu consigo fazer o esboço do gráfico dessa função aqui. Olha aqui. Ele fez a divisão em 1, né? A fronteira é 1. 1. Então, olha só. Para x, vamos pegar x igual a 1. Para x igual a 1, eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó. Porque essa expressão é a fórmula de f de x para x maior ou igual a 1. Então, fazendo x igual a 1, eu tenho que usar essa fórmula, não essa. Então, isso aqui vai dar o quê? 2 vezes 1 mais 4 vai dar 6. Então, para x igual a 1, o f de x vai dar 6. Vamos marcar aqui o 6. 6. Bom, e aí eu vou fazer para x maior ou igual a 1. Quer dizer, de 1 em diante. É essa função aqui. Como é que vai dar isso? Vai dar um negócio assim. É uma função afim, né? É uma função afim que tem o a valendo 2 e o b valendo 4. Ela é isso aqui. Então, essa função, ela vale 2x mais 4 quando o x é maior do que 1. Então, vamos escrever aqui, 2x mais 4. Agora, para x menor que 1, ela tem outro valor. Olha, para x menor que 1, ela vale... Puxa vida! Quer me arrumar problema com essa função aqui, né? 2x3 mais 6. Como é que é essa função? 2x3 mais 6. Não era para você fazer esse gráfico agora, porque você ainda não aprendeu, tá? Mas isso aqui é mais ou menos isso aqui. É engraçado, né? Bom, depois a gente vai fazer mais exercícios desse tipo de função. Função definida por partes. Quer dizer, o gráfico tem uma forma nessa região, para x maior ou igual a 1. No caso, é uma função afim, uma reta. E para x menor que 1, o gráfico tem outra forma, porque a expressão da função f é outra. Isso aqui é como se fosse uma função de terceiro grau, né? É aquela que parece uma parábola com um ramo virado para baixo, que nem eu desenhei ainda agora, da f de x igual a x3. É meio estranha. E aqui existe um negócio chamado descontinuidade. Que o valor da função dá um salto de repente, né? Antes do 1 e depois do 1. Agora, não é necessário você saber desenhar o gráfico dessa função para resolver a questão. O que você tem que saber é o seguinte: f de menos 2 vale qual fórmula? Essa ou essa? Olha, menos 2 está abaixo de 1. Sendo assim, você vai usar essa fórmula de cima para calcular o f de menos 2. Então, você vai jogar menos 2 aqui. Menos 2 ao cubo, vezes 2, mais 6. Então, isso aqui vai dar quanto? Menos 2 ao cubo dá menos 8, vezes 2, menos 16, mais 6. Vai dar menos 10.
Isso aqui, menos 10, é o f de menos 2. E para calcular f de 2, bom, o 2 está depois do 1, está acima de 1, né? Então, para x igual a 2, você tem que usar essa fórmula aqui, porque essa é a fórmula que é válida para x maior que 1. Então, fazendo x igual a 2 nessa fórmula, quanto é que vai dar isso? 2 vezes 2, 4. Mais 4, 8. Então, isso aqui vai dar 8. O problema está perguntando, calcule f de menos 2 mais f de 2. Então, isso aqui vai dar menos 10 mais 8, que vai dar menos 2. Menos 2, olha aqui, resposta correta, letra D de dado. Então, repito, não era necessário você desenhar esse gráfico, eu só desenhei de curiosidade. Se bem que em exercícios mais avançados de funções, você vai ter que saber fazer gráficos. Porém, para só resolver a questão, o que você tem que fazer é decidir para cada x que você joga aqui, se você vai usar essa primeira fórmula ou essa segunda fórmula, levando em conta isso aqui, né? A definição da função. Então, isso aqui se chama função definida por parte. Numa parte ela tem um valor e na outra parte ela tem outro valor. Partes, no caso, são intervalos. Mais um exercício aqui, exercício 60. O que ele está pedindo? Encontre o domínio dessa função aqui. Moleza, isso aqui a gente já sabe fazer, né? Já fizemos várias assim. F de x é igual a essa expressão, raiz de x menos 1 menos 1 sobre a raiz quadrada de 2 menos x. Bom, para saber o domínio, você vai fazer o quê? Primeiro você pega os reais, é o ponto de partida. E aí você tira dos reais aqueles valores que resultam em expressões proibidas, né? Expressões inválidas. Tipicamente, raiz quadrada de número negativo, né? E denominador se anulando. E aqui a gente está vendo duas raízes. Eu não preciso juntar essas duas raízes numa expressão só, tirar o MMC, juntar, nada disso. Você pode resolver para uma raiz, tira aqueles valores de x inválidos, depois você resolve para essa raiz e tira os valores de x inválidos para essa parte da função. Então fica mais fácil assim. Aqui nessa raiz, nessa primeira raiz, o que a gente tem que fazer? Esse camarada que está dentro do radical, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Uma inequaçãozinha fácil de resolver, né? O que dá isso aqui? Isso aqui vai dar x maior ou igual do que 1. É só passar 1 para o outro lado. Então, o x tem que ser maior ou igual a 1. Pode ser 1, pode ser 2, 3, pode ser 1,1. Qualquer real maior do que 1. Não pode ser abaixo do 1. Não pode ser 0, menos 2, menos 1, nada disso. Tá, e tem aqui uma outra raiz que, além de tudo, ela não pode dar zero. Além dessa expressão aqui ser positiva, ela não pode ser zero porque ela está no denominador. Então, a gente vai fazer que 2 menos x tem que ser maior do que zero. Não é maior ou igual. Só pela raiz poderia, porém, o denominador não deixa que isso aqui seja zero. Então, você tem isso aqui. O 2 menos x tem que ser maior do que zero. O que a gente faz aqui? Passa o x para o outro lado, isso aqui vai ficar 2 é maior do que x, que é a mesma coisa que dizer que x é menor que 2. Então, nós temos aqui duas condições que têm que ser satisfeitas simultaneamente. Então, você vai pegar isso aqui e vai fazer o quê? A interseção. Você vai fazer um E dessas duas coisas. Como que a gente faz isso? Vamos marcar os pontos notáveis aqui, o 1 e o 2. X igual a 1, x igual a 2. Tem que botar na ordem, né? E aí a gente marca na reta aqui essas duas soluções. Essa primeira solução diz que o x tem que ser maior ou igual a 1. Então tem que estar para cá, de 1 em diante. E pode ser 1. Né? Então aqui a gente faz uma bolinha fechada. Essa outra condição diz que o x tem que ser menor do que 2. Então, do 2 para cá, para a esquerda. Tem que estar abaixo do 2. E aqui a gente põe uma bola aberta, porque é menor, não é menor ou igual. Então, o que dá a interseção desses dois intervalos? Esses camaradas que estão aqui no meio, né?
De 1 até 2. De 1 até 2, sendo que aqui é bola fechada e aqui bola aberta. Então, essa é a solução. Vou marcar assim de azul. Pronto. Esse é o intervalo solução. De 1 a 2. De 1 a 2, fechado em 1. Quer dizer, o x pertence ao intervalo de 1 a 2, sendo que é fechado em 1 e aberto em 2. Então, aberto em 2. Quem é ele? Aqui, ó. Intervalo de 1 a 2, fechado em 1 e aberto em 2. Letra C. Exercício 61 é um outro exercício de função definida por partes. Olha só. Calcule f de menos 1 mais f de 1, dada a função f de x definida por isso aqui. É uma outra função definida por partes e, por coincidência, é acima de 1 e abaixo de 1, né? Que nem nesse exercício aqui. Mas podia ser qualquer valor. Podia ser até uma função definida em 3 partes, né? Não tem problema. Então eu quero f de 1 e f de menos 1. Vou fazer sem usar gráfico. Olha só, f de menos 1. Qual fórmula que eu vou usar? A primeira ou a segunda? Menos 1 está abaixo de 1. Claro, é bom que você tenha a noção do intervalo aqui. O 1 é o limite. Acima de 1 é uma fórmula e abaixo de 1 é outra fórmula. Por exemplo, abaixo de 1 é essa fórmula aqui. Então, para você calcular f de menos 1, você vai usar a primeira fórmula. Porque menos 1 está abaixo de 1, menor do que 1, né? Então, quanto é que vai dar o f de menos 1? Você vai pegar essa fórmula aqui, menos x. No lugar de x, você vai colocar menos 1. Só que vai dar raiz de 1, que é 1. Então, o f de menos 1 dá 1. Agora, o f de 1, olha só. Você vai usar qual fórmula? Essa aqui, porque essa fórmula é para x maior ou igual a 1. Então, igual a 1 é essa fórmula aqui que vale. Então, fazendo x igual a 1, quanto é que vai dar isso aqui? 1 mais 1, né? 1 mais 1, que vai dar 2. O problema está perguntando, calcule f de menos 1 mais f de 1. A soma desses dois valores que dá 3. 3, ó. 3. Então, a resposta correta, letra D de delta.